Ele fazia vídeo de parkour. E aí do nada ele começou a tomar cogumelo. Eu já tomei cogumelo também, entendeu? Nada contra, entendeu? Mas o problema é que tem algumas pessoas que tomam cogumelo e elas acham que elas são uma espécie de Deus. E esse cara, ele parece que acha que teve um entendimento que na verdade é só piração, cara. E ele fala de umas paradas, ele acredita numa teoria, você me lembrou disso justamente por falar do sabonete de banho, que as pessoas não devem tomar banho com shampoo e nem com sabonete. As pessoas devem apenas tomar banho com água. E aí ele escuta música enquanto ele toma banho também. E aí ele acha que isso daí vai, tipo, fazer ele viver pra caralho. Não, mas pior que tem uma versão científica sobre isso, mas não é exatamente só sobre água. É porque o pessoal, eles tentam voltar assim, antigamente. Por exemplo, se você vê índio, porra, como que índio mantinha cabelo, ninguém ficava calvo e tudo mais. Mas tem essa teoria, mas era por quê? Eles tomavam banho em rios. Nesses rios eles têm várias substâncias assim que são naturais. A aguinha de Deus. Cara, eu conheci um cara, velho. Ele trabalhava num posto de gasolina. Mano, esse cara, ele tinha uns sonhos assim com Gênesis, eram umas maluquices. Ele era maconheiro, inclusive. Depois que você contar essa história, eu vou contar o sonho que eu tive no sábado, cara. Não, aí ele tinha uns sonhos assim, cara. Um dia ele chegou lá pra gente, lá trabalhava. Porra, era um pessoal que eu gostava de trabalhar. Tinha uns dois, três caras ali que eu gostava de trabalhar. Aí quando ficava nós três lá, que era eu, ele e um outro cara que era mais velho, assim. Tem uma história bem triste, a história dele, assim. O cara foi abandonado pela mãe, que o pai já tinha abandonado. O cara teve que trabalhar desde criança pra conseguir só se sustentar, né? Mas enfim, mas aí teve um dia que ele chegou assim, ele falou, cara, eu sonhei com o apocalipse essa noite, cara, eu sei como que tudo vai acontecer, sabe? E aí ele ficava com essas piras, mas aí ele falava assim, porra, que eu sei, cara, que a água dos rios, a água limpa mesmo, é a água de Deus, entendeu? Ele criou essa água pra gente se limpar. E aí o pessoal mataram as águas pra vender produtos, tentando simular uma espécie de limpeza, mas que na verdade está atrasando a nossa vida para o que a gente poderia realmente chegar. Porra, é uma teoria interessante. O problema desses caras é que as teorias sempre são interessantes, né, cara? Só que eles são muito doidos pra explanarem elas de maneira decente, né? E aí esse cara, por exemplo, ele é um cara que não toma banho. E aí começou o seguinte na vida dele. Ele começou a tomar os alucinógenos porque tem estudos realmente que falam que eles ajudam em tratamento de depressão usando microdoses, entendeu? Você não precisa nem ficar doidão, você só vai usar uma microdosagem ali pra tentar fazer algum efeito no cérebro a longo prazo pra você melhorar da sua depressão, alguma coisa do tipo. Isso realmente, cara, foi um efeito até que foi benéfico pra mim uma época. Eu era bem triste, entendeu? Uma época, e aí depois eu tomei, não que eu não fique triste mais, obviamente, né? Mas eu não tô mais em depressão, isso que eu quero dizer, entendeu? Então, tipo assim, cara, esse cara, ele, tudo bem, ele se beneficiou disso, só que ele começou a perder a cabeça a partir do momento que ele começou a tomar muito, entendeu? Muito. E aí, cara, ele começou a falar de uns negócios. Hoje em dia ele só come carne, cara. Você já ouviu falar dessa parada de dieta carnívora? Não, eu já ouvi falar, já vi até que tem, por exemplo, tinha um fisiculturista que um pessoal acompanhava, mas descobriu que ele é meio fake, assim, porque ele falava que ele era totalmente homem das cavernas, natural, malhava, assim, com coisa da natureza, levantava jacaré, brigava com um gorila, essas porra, e que comia só carne crua, né? E aí começou nessa parada, mas aí descobriram que ele tomava anabolizante, que era mal falsificado e tudo mais. Mas esse foi o único caso, assim, que eu reconheço que eu vi a fundo. Aí ele fazia uns vídeos assim comendo carne crua. Era interessante. E é foda, cara, porque esse cara é o seguinte. E aí ele não comia. Esse cara ele não come carne crua, ele pelo menos ele prepara, né? Pelo menos isso. E aí mas ele só come carne. Ele só come carne, cara. E toma água, tá ligado? E ele só usa uns sais específicos. Ele compra sal importado, ele paga não sei quantos dólares num porra de um sal que é extraído não sei da porra da onde, porque segundo ele esse sal não vai te fuder a longo prazo, né? E aí ele não usa nada de shampoo, nada de condicionador, nada de sabonete. Segundo ele, o banho de verdade é só água e música. Tipo, ele literalmente faz story e posta assim.
E ele sempre tá postando story meditando, que pra mim já é uma puta de uma contradição postar um story enquanto você medita. Meditar não é justamente se afastar de tecnologia, esse tipo de coisa, e por que você posta, né? Estranho. Mas a questão não é nem isso. O cara começou a pirar mesmo. O cara começou a só comer carne. E aí, do nada, ele postou um vídeo um dia falando que... Sabe quando um avião passa no céu e aí ele deixa aquele rastro branco, tipo, de turbina mesmo? Segundo ele, esse rastro branco são substâncias que foram inventadas, sei lá, pela CIA. E isso aí é feito para controle mental da população, porque quando você respira isso, você fica suscetível a ser controlado mentalmente. E não que eu ache que coisas assim não existiram na humanidade. Já foi provado, por exemplo, que o MKUltra existiu, que era um programa onde colocavam LSD em água de hospital, água de escola e esse tipo de coisa pra deixar os caras malucos e influenciáveis, né? De alguma maneira que eles nem perceberiam, né? E aí, mas ele muito fora da casinha, cara. Imagina se um cara desse tá certo no final. Esse que é o problema, cara. Esse que é o problema, porque eles sempre falam, tipo assim, porque eles vão falar mal da gente, eles vão falar que a gente é maluco, porque a gente tem a verdade com a gente. Sendo que, porra, cara,